Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Helling. O Espírito. A dedicação. Tudo aquilo que experimentamos como espiritual é dedicado. Dedicado de que maneira? Concordando com tudo como é, sem diferenciações por meio de um julgamento. Derivo isso de uma linha de pensamento. Tudo que existe está em movimento. Esse movimento muda constantemente. Assim, tudo que é novo possui um começo, como se algo novo fosse criado a todo instante nesse movimento. Ao mesmo tempo, algo que se encerra nesse movimento. Nele, tudo é simultaneamente novo e terminado. O que permanece constante nesse movimento? Apenas o movimento, mas não aquilo que o move. Então, o que inicia esse movimento novamente a cada momento? Aristóteles, atingindo um ponto final com o seu pensamento, falava de um motor inicial. Aqui surge a pergunta: o que é movimentado por esse primeiro motor? Existe algo que está presente perante ele, de forma que ele possa movimentar isso? Ou será que todo movimento é a todo momento um movimento criador que traz novamente à existência aquilo que move, mantendo-o nessa existência? Esse primeiro motor possui ele próprio uma existência? Ele pode possuir uma existência em nosso sentido? Como pode possuir uma, se antes dele e além dele não existe nada que movimente algo? Poderia então esse movimentador, que tudo move, penetrar por si só na existência? Ou permanece fora da existência da maneira como a compreendemos? Tenho consciência de que aqui eu o levo por um caminho que deixa para trás o nosso pensamento convencional. Todavia, apesar de o último de nossa existência ser inacessível, eu o conduzo um pouco mais adiante, mesmo sabendo que esse último permanece inalcançável. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes. Aqui não há segurança, há apenas o próximo movimento. Um movimento criativo, sem um objeto, sem um oposto, e mesmo assim perceptível como movimento. Nós o percebemos, mais perto ou mais longe, sem conseguir compreendê-lo. Nós o percebemos apenas como um movimento, como uma referência sem firmeza. Nós o percebemos como espírito. Para onde vai a nossa dedicação em tudo o que fazemos? Em tudo o que experimentamos como vida. Em tudo o que experimentamos como humano e como amor. Ela vai para um nada infinito, sem um objeto e sem um fim. Ela vai além de tudo o que pensamos. Ela é isenta de substância, isenta de qualquer coisa na qual possamos nos apoiar. E mesmo assim, somos movidos em tudo a partir de um outro lugar. O destino. O destino sempre estabelece um fim. A partir do fim de algo, faz surgir o novo. Também provido de um destino que, após certo tempo, sela seu fim. Sendo assim, como lidamos com o nosso destino? Como lidamos com o destino de outras pessoas? E com o destino do mundo e das religiões? Podemos intervir? Aquele que intervém sofre o mesmo destino. E quanto às forças do destino, elas permanecem? Ou será que também seu destino as alcança após certo tempo? Essas forças do destino permanecem inatingíveis para aquele que tenta entendê-lo, impotente perante ele, assim como qualquer outro. Nesse sentido, todo destino é um movimento. É um poder que, apesar de mover tudo, permanece oculto para nós. Você já deve estar se perguntando: o que fazem tais reflexões no livro sobre cura, que trata de saúde e de salvação, com relação a doenças e outros destinos? Será que nos posicionamos dessa forma, fora do alcance das forças do destino? Desejamos tomá-las pelos chifres e fazê-las curvar? Que tentativa tola! Seus movimentos são movimentos criativos, infinitamente inacessíveis a nós. Todavia, existem experiências espirituais que nos levam em seus movimentos, de efeito curativo, em nós e em outros, se permanecermos em sintonia com os mesmos. A sintonia. Em sintonia com o movimento do espírito, soltamo-nos. Em que direção poderíamos e deveríamos nos mover a partir de nós mesmos? Soltamo-nos de maneira centrada e desperta ao máximo. Como uma pena levada pelo vento, aterrissamos onde quer que ele nos leve. Sem nos mover para fora de nós, somos movidos. Todavia, não sozinhos, mas com tudo o que se move ao mesmo tempo. Ao divergirmos dos movimentos de nossa boa consciência, do nosso medo,
de perder nossa segurança e o nosso direito de pertencer. Neles estaremos presentes de uma outra forma. Ao pertencer, somos carregados e levados de forma diferente em todos os momentos. Como nos percebemos dessa forma, levados por um movimento espiritual? Percebemos-nos presentes sem preocupações e, mesmo assim, levados ao tempo certo por uma compreensão e uma ação de efeito curativo, surpreendente para nós e para os outros. A pergunta é: e a nossa liberdade, ela ainda existe? Ela também é movida a partir de um outro lugar? A resposta está na história a seguir. A liberdade. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro, que após o naufrágio permanece nos destroços em vez de subir no barco, salvar vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule, que balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou: algumas pessoas pensam que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e busca através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador, que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. Meus aliados. Em tudo aquilo que fazemos, contamos com aliados ao nosso lado. Muitas vezes, pouco damos atenção à sua presença. Todavia, ao sermos salvos, como por um milagre de um acidente ou de uma outra situação perigosa, dizemos a nós mesmos e aos outros: foi o nosso anjo da guarda. Alguém vindo de uma área espiritual esteve ao nosso lado nos ajudando. Muitas vezes nos esquecemos dele e dizemos sem levar a situação a sério: tivemos sorte. Assim, deixamos de reconhecer a presença de aliados ao nosso lado, presentes no momento em que poderíamos nos perder em nós mesmos. De onde vêm esses aliados? Estão a serviço de um poder superior? São colocados ao nosso lado por ele? Ou será que agem por iniciativa própria, como visitantes de um outro mundo por gostarem de nós? Porque sabem e podem mais que nós? Ou será que ambos se unem, eles e o poder superior, e agem juntos? Muitas vezes, nossos aliados vêm quando já não sabemos mais o que fazer. Eles vêm quando atingimos uma situação sem saída. Então, tomam-nos pela mão e nos afastam, sãos de um perigo. Lembro-me que só pude sobreviver como um soldado durante a guerra porque tive aliados ao meu lado. Naquela época, pensava na boa providência. Essa expressão se assemelha à expressão tive sorte, que coloca de lado o aspecto pessoal relativo ao fato de termos realmente um aliado ao nosso lado ou atrás de nós, que pousa sua mão sobre nós, protegendo-nos do perigo e salvando a nossa vida. Algumas pessoas também pensam e dizem nesse tipo de situação: fui salvo por Deus, como se o próprio Deus tivesse intervindo. A pergunta é: podemos pensar e dizer algo assim como se tivéssemos com Ele uma relação pessoal semelhante à que ocorre entre duas pessoas? Qual seria aqui o efeito? Essa ideia possui alguma força ou é prepotente? Já diferente é a ideia segundo a qual possuímos aliados, até mesmo um em especial, que permanece ao nosso lado, apesar de superior a nós. Quando percebemos diversos aliados ao nosso lado, alguns estão mais próximos, outros mais longe, talvez sejam responsáveis por áreas diferentes, nas quais precisamos de ajuda especial, por exemplo, em uma cura. Alguns curandeiros bem-sucedidos estão em sintonia direta com tais aliados. Perdem sua consciência comum como se estivessem possuídos por uma outra pessoa, capaz de curar outros de uma forma impossível para o curandeiro sozinho. Depois despertam e retomam a sua consciência pessoal.
Muitas vezes sabem o nome do curandeiro que se aliou a eles. Muitas vezes trata-se de alguém que durante sua vida aqui já havia sido um curandeiro. Tais aliados dão seguimento à sua vida de curandeiro através de outros, aliando-se aos mesmos, prosseguindo a serviço da vida com amor. Por que estou falando sobre tudo isso? Ao nos abrirmos para essa dimensão de nossa existência, pedimos ajuda aos nossos aliados, quando não sabemos como prosseguir, pedindo aos mesmos que nos mostrem como, muitas vezes imediatamente, ao nos atrevermos a fazer algo que não nos parece possível com as nossas próprias forças. Mesmo assim, olhamos ao mesmo tempo para além deles, para o que está por trás deles, para seus aliados e para o poder criativo ao qual todos eles servem. Curvamo-nos diante dele, sabendo que a salvação encontra-se exclusivamente em suas mãos. O momento. Como entramos em sintonia com os movimentos criativos do Espírito? Entramos em sintonia com eles a cada momento. Cada movimento do Espírito pensa e quer aquilo que se movimenta a cada momento, de forma ampla e nova. Não há como imaginarmos esse movimento de outra forma. Isto é um dos lados, ao compreendermos o que significa o fato de existirmos apenas devido ao fato de sermos colocados e mantidos em movimentos por esse poder criativo a cada momento, juntamente com tudo aquilo que se movimenta em nós e à nossa volta. A pergunta é: será que nos permitimos experimentar em nossos sentimentos mais íntimos o que significa penetrar a existência de forma completa e nova a cada momento? Será que nos permitimos nos percebermos nascidos novamente a cada momento? Será que nos permitimos a cada momento vir a existir novamente? Mas apenas isto significa acompanhar o Espírito, estar totalmente presente a qualquer momento. Existe uma pressa por meio da qual desejamos passar na frente dos movimentos do Espírito? Existe ainda uma preocupação ou precaução? Existe ainda um apego a algo que terminou junto com o momento que deixamos para trás? Existe um centramento interno mais profundo que o de momento em momento? Existe uma vida mais plena e uma alegria mais ampla que a do momento? O que acontece com o nosso corpo e em nossos sentimentos? Que silêncio profundo nos carrega? Quão despertos nos percebemos? Quão dedicados a tudo? Quão preenchidos? Mostro-lhes essa vida a cada momento por meio de uma história. A plenitude. Um jovem perguntou a um velho: o que distingue você que quase já era de mim, que ainda serei? O velho respondeu: eu fui mais. De fato, o novo dia que nasce parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Contudo, embora esteja nascendo, só pode ser o que já foi, e tanto mais será quanto mais tiver sido. Como outrora, o velho em seu tempo, ele também sobe a prumo para o meio-dia, atinge o zênite antes de pleno calor, e parece demorar-se no alto, quanto mais tempo melhor, até que declina para o poente, como que arrastado por seu peso crescente, e só se completa quando, como velho, tiver sido plenamente. Porém, o que já foi, não passou, permanece, por ter sido, atua. Embora tenha sido, e através de um novo, que o sucede, torna-se mais. Pois, como uma gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi mergulha no oceano que fica. Somente o que jamais chegou a ser, porque apenas o sonhamos, mas não vivemos, pensamos, mas não fizemos, apenas rejeitamos, mas não pagamos. Como preço por aquilo que escolhemos, somente isso passou, disso nada nos resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, portanto, como um jovem com uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente podemos agarrá-lo pela franja, por trás agarramos o vazio. O jovem perguntou: o que devo fazer para vir a ser o que você foi? O velho respondeu: seja. Assim, viver a cada momento também significa concordar a cada momento. E onde fica a felicidade? Onde fica a alegria? Onde ficam os prazeres do amor? Onde fica toda a vida? Eles ficam no movimento do Espírito, agora.